Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou chegando, vamos aí já nos ajeitar, né? A gente se colocar aí, vocês se colocarem no lugar apropriado para que vocês possam ouvir a palavra amiga que eu venho trazer. E também eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal, tá bom? Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você então vai ver uma mãozinha assim do lado. Você, dá um like nessa mãozinha também. Aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente. É de grande importância que você dê um like nessa mãozinha, tá bom? Não deixe de dar o like na mãozinha. E ouça aqui a palavra que eu venho trazer para vocês, é uma palavra amiga. Depois você vai compartilhar. No final desta live, você compartilha. Leve a palavra amiga para alguém, tá? Seja um evangelizador também. Evangelize, leve a palavra de Deus, uma palavra amiga para alguém. Porque o que eu venho trazer aqui, está aqui na nossa Bíblia. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, tá bom? Hoje eu vou falar do capítulo de número 24 e depois o de 25, tá bom? Então estejam todos aí bem colocados, posicionados aí num lugar bom, tá bom? Para que a gente possa dar início aqui ao nosso estudo, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o capítulo de número 24, que vai falar sobre os 2 cestos de figo e também os 70 anos do cativeiro de todo um povo que era totalmente incrédulo, né? Eles viviam em apostasia. Então, gente, vamos prestar atenção aqui na palavra, tá bom? Você que está chegando, novo, né? Se inscreva aí, como eu já disse. O meu nome é Elizabeth Guilhermina, sou evangelista e estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga. Todos os dias eu venho aqui sem deixar falhar um dia. É muito difícil que eu deixe falhar. Ontem eu quase que não vinha porque estava me sentindo muito mal, mas Deus é tão lindo, tão poderoso, tão justo, que Ele cuidou de mim de uma maneira tão especial que eu estou ótima hoje. Passei um dia excelente na presença do Pai, né? Fui para a igreja, ouvi a palavra para me fortificar na palavra, né? Me fortificar na fé. Então, isso é de grande importância, amanhecer o dia buscando ao nosso Senhor, estar na presença do Pai, porque sem Ele nós não somos nada. Deus, Ele é tudo na nossa vida. Deus, é Ele que nos fortalece. Ele sempre tem algo para nos passar de bom. Ele sempre melhora o nosso dia seguinte. O que nós vivemos hoje, nós vamos viver amanhã totalmente diferente e melhor, porque Ele sempre traz uma coisa nova e nos ensina através de coisas novas. Nós aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Nós aprendemos muitas coisas. Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é divino, Ele é a nossa força, tá bom? Eu vou começar lendo aqui o capítulo de número 24 e depois eu vou dar a explicação que está aqui na Bíblia e também falar alguma coisa, como eu sempre digo aqui, eu falo com vocês. Você novo, preste atenção, se junte aqui a esse grupo de pessoas que estão sempre buscando a palavra para se fortificar, ter conhecimento naquilo que nós precisamos ter, que é o que Deus passa para cada um de nós, para a gente fazer, tá bom? Deus tem um propósito para a vida de cada ser humano. Então, Ele me deu essa missão de estar aqui todos os dias, trazendo uma palavra amiga, mostrando, dando mostrando coisas que vêm
que vieram do passado, que está na nossa Bíblia, né, que os antigos profetas deixaram, para que a gente venha refletir no que se está falando, para que a gente, refletindo, a gente faça comparação das coisas, né? Porque Deus, na época lá, há anos, né, há séculos atrás, ele colocava algo de tão simples na frente e fazia uma comparação para que a pessoa pudesse entender. Nós também podemos fazer uma comparação das coisas passadas para as atuais. Por quê? Para que a gente venha refletir, com a gente fazendo a comparação, a gente vem refletir no que é certo, naquilo que é justo, tá certo? Então, deixa eu começar lendo aqui. Tá escrito assim, então, sobre o capítulo de número 24 do livro do profeta Jeremias. Abre no profeta Jeremias, tá bom? Me acompanhe, por favor. Tá escrito assim, no primeiro versículo: faz-me, ó Senhor, ver, fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporões, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, olha que Deus disse para Jeremias: que vês tu, Jeremias? E eu disse, ele respondendo: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruim que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei desde o lugar para a terra, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, o sermão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então Deus falando com Jeremias que ele queria que todo o povo se convertesse a ele de todo o coração. E aí dá continuidade no versículo 8, falando assim. Vou botar a câmera melhorzinha assim. Falando assim, versículo 8. E como os figos ruins que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. E entregá-lo-ei, para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Vamos para o capítulo de número 25 do profeta Jeremias, que fala sobre os 70 anos do cativeiro.
A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diz: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinares de diante deles, nem me provoqueis a ira, nem me provoques a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e eu os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz... a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das moas e a luz dos candeeiros. E toda esta terra virá a ser um deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E aí vamos pular para o versículo de número 16, que fala que para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me enviou. A Jerusalém, a cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Pula lá para o versículo de número 27. Pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quisessem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Pula para o versículo de número 32. Que assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Versículo de número 35. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de gritos dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixo a sua tenda como o filho de leão, porque a sua terra foi
posta em desolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Então vamos aqui entender. Primeiro nós vamos falar sobre o capítulo de número 25. Aqui, no capítulo de número 25, o povo vivia em apostasia, o povo era totalmente incrédulo, eles não eram capazes de ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Então, diante disso, os valores deles eram terríveis, Deus não aceitava aquilo deles, você entende? E aí, lá no versículo de número 7, no versículo de número, até aqui eu ainda estou falando do capítulo de número 25, né? Mas, porque o povo vivia realmente em apostasia. Mas eu quero falar sobre o capítulo de número 25. Porque no capítulo de número 25, no versículo 6, fala que quem ouve a voz de Deus, né? Aqueles que ouvem a voz de Deus. Então o texto, ele está apontando o período em que Jeremias começou a exortar todas as nações, conforme foi pedido por Deus, né? E Nabucodonosor, que era rei lá, né? Fazia as coisas lá na Babilônia, ele viveu ordenando lá no cativeiro o povo lá por 70 anos, né? Então, Nabucodonosor, ele serviu aos propósitos de Deus para executar o juízo divino na época lá sobre o povo de Judá, né? Diante dessas coisas, né? Os judeus foram vencidos e subjugados por 70 anos, porque eles cumprindo assim a profecia, né? Aquilo que foi dito. Então, gente, deixa eu falar aqui sobre o figo. Nós lemos que Deus então deu uma ordem a Jeremias que ele fosse lá num determinado lugar lá, eu esqueci o nome agora, que ele fosse lá para que ele visse, assim, não foi bem em determinado lugar, foi assim, foi colocado, Deus fez com que colocasse 2 cestos de figo diante lá no templo, lá na frente do templo. Acho que foi na frente do templo lá. Então esses cestos foram colocados lá a fins para que houvesse uma comparação, para que Jeremias pudesse comparar e entender o que Deus estava querendo dizer para ele com aquele figo. Você entende? Com os figos dentro do cesto. Foram colocados 2 cestos. Um era de figos muito bons, né? Aqueles figos bonitos, né? E outro já eram de figos ruins. E aí no versículo, vamos ver aqui, o que diz aqui a explicação da Bíblia. Que diz assim, ó. Ao invadir Judá, Nabucodonosor provocou morte e destruição, no versículo 1 e 3. Além disso, levou muitos judeus cativos para a Babilônia, na primeira deportação. Nesse interim, Jeremias recebeu do Altíssimo uma visão que mostrava que, embora houvesse juízo, nem tudo estava perdido. Assim, um profeta poderia se animar, porque dentre aquela nação, alguns seriam poupados. Na visão, havia 2 cestos de figos, conforme eu estava falando. O primeiro continha figos de frutos, né, doces e bons. E o segundo, frutos amargos e impróprios para o consumo, para se comer. Isso significava que, enquanto uma parte do povo sofria ao passar pelo exílio, mas seria preservada para que a nação permanecesse, e a outra parte seria morta. Então, Deus botou ali, foi colocado ali diante do templo de Jeremias, né? Eu falei diante do templo, mas é diante de Jeremias, 2 cestos para que Jeremias dissesse para ele o que ele estava vendo ali. E Jeremias, então,
falou para Deus que, que ele estava vendo ali 2 cestos, né? 2 cestos de figos que seriam comparados, né? Seriam comparados. Deus, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que Deus, ele queria que o povo tivesse temor a ele, né? Porque o povo era um povo muito incrédulo. Eles eram pessoas que viviam fora de comunhão para com Deus. Então, como é que eu vou dizer isso? Deus, ele tinha que mostrar para esse povo que eles teriam que ter obediência naquilo que Deus está falando, porque Deus queria só o bem deles. Mas esse povo, eles tinham um coração muito ruim. Deus queria restaurar aqueles corações perversos, que eles tinham corações perversos. Então, o que eu quero dizer? Que Deus, ele separa com toda a perfeição os seus filhos. Ele faz separação dos seus filhos. Ele conhece, por quê? Porque ele conhece o coração dos seus escolhidos, dos seus filhos, daqueles porque ele conhece os nossos corações, daquele que ele escolheu. Então, Deus escolhe os seus filhos porque ele tem um propósito para aquela pessoa que foi escolhida. Você entende? Deus observa na gente, mesmo que a gente esteja passando em lutas, Deus observa os nossos corações, se a gente vai permanecer firme com Ele, se a gente vai julgar a Deus, vai botar culpa nele nas coisas que nós mesmos cometemos. Então, isso está mostrando que quando qualquer um de nós somos convertidos, quando Deus faz com que a gente abra os nossos olhos e a gente comece a enxergar, a ver a verdade das coisas, porque Deus faz isso, Ele faz com que a gente comece a ver a verdade, né? Porque Ele é justo, Ele quer que a gente também tenhamos o bom caráter dEle, que sejamos pessoas justas e verdadeiras também. Porque a palavra de Deus, ela é revelada na mente da gente, ela é revelada na nossa mente, né? Por meio da palavra dele, por meio do Espírito dele mesmo, por meio do Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Consegue entender o que eu estou falando? Então, aquele povo daquela época, eles viviam em apostasia, eles eram pessoas incapazes de se manter num relacionamento bom com Deus. Você entende? Eles viviam fazendo as coisas do jeito que eles queriam. Então Deus queria disciplinar aquele povo, né? Ele queria disciplinar aquele povo, ele queria restaurar o coração daquele povo para mostrar para eles que queria que eles se arrependessem dos erros deles. Por isso que lá tem um salmo que fala, que fala assim: busquem o Senhor e a sua força, né? Busquem no Senhor a sua força. Tem um salmo que fala sobre isso, que agora eu não lembro assim, mas tem um salmo que fala: busque no Senhor a sua força e a sua presença. Buscar continuamente em Deus, ou seja, estar sempre orando, buscando em Deus, porque nós sabemos que a vida não é nada fácil. Nós sabemos que se a gente não ficar buscando em Deus, a gente não se virar, né, para Deus, ficar com constância em oração, como disse o meu bispo hoje. Eu estava ouvindo ele falando, né, ele dando explicação da constância, da continuidade, de a gente estar sempre orando, estar sempre buscando a Deus para que tudo na nossa vida venha melhorar. Então nós sabemos que a vida não é fácil, que todos
Nós enfrentamos muitas provações, muitos sofrimentos, muitos problemas, muitas perseguições, né? Nós passamos por N problemas, por N tribulações. E para a gente conseguir vencer essas provações, esses obstáculos, essas coisas que acontecem na vida da gente, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, a força divina que nos impulsiona para a gente seguir, impulsiona, faz com que a nossa mente, né, venha ter mais clareza das coisas, e isso mexe com o nosso emocional, que é o nosso coração, né, o nosso sistema emocional, que a gente passa as coisas pelo nosso coração, e assim nós agimos de acordo com o que está aqui, ó. Primeiro vem aqui, depois para aqui, e aí a gente age falando ou em ações mesmo, para a gente tomar as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Vocês entendem o que eu falo? Às vezes nós precisamos tomar decisões, e para a gente tomar decisões, nós precisamos estar em Deus. Buscar, né? Tem oração constante, como disse o meu bispo Bruno Leonardo. Deus é a nossa força. Deus é Ele o nosso fortalecimento, né? A gente não deve buscar só a Deus quando nós estamos numa reunião, no culto, né? Na igreja, não. A gente deve buscar a Deus continuamente, buscando a Ele mais do que nós buscamos na igreja, na sua casa, onde você estiver, buscar Deus, orar para Ele. Porque Jesus, a palavra de Deus disse assim, peçam e lhes será dado, né? Busque e acharão. Então, peça e lhes será dado, busque e acharão. Batam e a porta se abrirá, porque o que se pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Não é assim? Então, vamos repetir. Repete isso e coloca no seu coração. Jesus disse, peça e lhe será dado. Peça e lhe será dado. Busque e acharão. Bata e a porta se abrirá. Porque o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então, quando nós pedimos a Deus, quando nós vamos buscar a Deus, nós buscamos a Deus, nós o encontramos, porque nós estamos buscando estar com Ele, então nós o encontramos. Nós estamos abrindo a porta dos nossos corações, na nossa intimidade com Deus, né? Estamos abrindo a porta dos nossos corações, pedindo Ele algo, mas também agradecendo, e então Ele nos concede. Por isso que fala, pede e receberás. Aquele que busca, o encontrará. Então, se nós buscamos a Deus, nós vamos encontrar o de melhor para nossas vidas. Deus, então, Ele está mostrando, lá na história, voltando lá na história do cesto, Ele estava mostrando para o profeta, para o profeta Jeremias, a comparação de um figo bom e de um figo ruim. Porque existem as pessoas boas e as pessoas ruins, as pessoas que querem seguir na presença do Pai e as pessoas que querem seguir o caminho que não é de Deus. Então, havia figos bons e ruins. E esses figos, eles foram revelados para Jeremias, para que Jeremias tivesse entendimento do destino do povo, do que ia acontecer com o povo que estava lá. Você entende? Então, o que eu quero falar é que quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados, nós somos agraciados, porque Deus tem misericórdia do seu povo. Então, quando nós obedecemos, Ele derrama bênçãos sobre a gente com o seu amor.
né? Ele derrama a bênção dele com seu amor. Então ele derrama sobre nós o amor dele e faz com que as coisas venham se encaminhando. Mas aqueles que permanecem no pecado, que não querem ouvir a palavra de Deus, ele é julgado. Essa pessoa é julgada pelo soberano Deus, você entende? Nós precisamos, mais do que qualquer coisa nesta vida, é estarmos sempre na presença do Pai, tá bom? Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 26 e 27, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham entendido, né, o que eu quis passar aqui. O que eu quero passar aqui é que nós só seremos abençoados quando nós estamos sempre voltados em oração, com constância, né, constantemente buscando a presença de Deus, para que a gente seja honrado, Deus possa nos honrar e a gente honrar o Pai, dando os nossos testemunhos de tantas providências boas que Deus tem feito e faz nas nossas vidas, tá certo? Então, amanhã eu estarei aqui com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Orem, agradeça a Deus por essa semana que vai dar início, né? Nós vamos dar início a mais uma semana e vamos ficar firme e forte aqui na presença do Pai. Não esqueça de compartilhar, compartilhe a palavra. Compartilhe assim, ou se você não quiser compartilhar a live toda, escreva para essa pessoa, escreva para que ela possa obedecer, para que ela possa ser agraciada pelo Pai, né? A obediência a Deus, né, nos traz muitos benefícios bons, né? Mas aqueles que são perversos, né, que querem seguir por outros caminhos, acabam se perdendo. E aí Deus deixa que essa pessoa se perca, tá bom? Então, não esqueçam da frase: aquele que busca